Gente, vamos pro céu do mês de março? Vamos. Eu tô gravando aqui no dia 23 de fevereiro. Obviamente, quem é membro já está com conteúdo adiantado. Vocês vão falar assim: nossa, 23 de fevereiro? Mas aqui já é quase março. Quer dizer que sim, gente, sim. Os membros recebem tudo adiantado e conseguem se preparar bem antes para o que der e vier. Então, no mês de março, além das chuvas naturais do Brasil, tende a ter mais água que o normal, tá? Eu vou explicar de novo o motivo. A gente está tendo a passagem do Saturno junto com o Netuno, ainda numa região do céu de muitas águas. São a região das águas, onde tem muitas constelações relacionadas à água aqui nessa região. Aqui a gente vai ter o Eridanos, inclusive continua até um pouco aqui, a gente tem o Eridanos, né? Mas aqui fica mais acentuado que tem peixe, tem outro peixe, tem mais peixe, tem rio do não sei o que lá, tem a baleia, tem, enfim, muita água, tá? Então toda vez que o Saturno está transitando por essa região, aumenta o número de chuvas. Fica mais acentuado porque a gente tem o Júpiter, que é um significador natural de chuvas, no signo de Câncer, onde ele está exaltado, no signo de água. Então, aumenta, obviamente, as chuvas. Toda vez que a gente tem um Júpiter transitando por um signo de água, o volume de chuva aumenta, tá? Então, são esses os testemunhos que a gente tende a ver. E o que mais? Não é normal, tá? Não é natural, não é, ai, que linda, maravilhosa, chuva molhando a plantação. Não, gente, é nível de defesa civil. Então, cadastre aí o númerozinho de vocês na defesa civil da região onde vocês residem, prestem atenção e não deem mole, tá? Não é brincadeira isso. Viu que deu alerta, viu que não é legal, vá para o local seguro, segue as orientações, tem os números já salvos e preste atenção, tá bom? Então, se você mora numa região que tende já a dar uma chuvinha caprichada ou que pode ser que alague, então, obviamente, fica de olho na Defesa Civil e segue as recomendações, tá bem? Então, tô avisando vocês aí. Obviamente, então, o mês de março vai ser marcado por essas chuvas. A gente já tá tendo notícias disso, né? Aqui no meu município vizinho, teve muita gente que ficou sem casa, que alagou tudo, perdeu tudo, assim. Aí a semana seguinte eu já tava conseguindo tudo de novo, semana seguinte veio mais chuva. E eu tentei avisar, assim, né, pra conhecido do conhecido do conhecido, falei, olha, então, não é desejando mal nem nada, mas avisando aí que tem que tomar cuidado, ok? Então prestem bastante atenção, fiquem espertos e ligados nisso aí. Então, no mês de março, o principal que a gente vai ter é isso. Logo no começo, no dia 1º, a gente vai ter o tal do nosso querido eclipse, tá? De primeiro não, né? Nos próximos dias. Mas a Lua, então, tá no signo de Leão aqui, aumentando, crescendo. A gente já começa ali o mês agitado. Entre dois eclipses, que a gente teve o eclipse do dia, se eu não me engano, dia 17, né? Que foi o eclipse, 17 de fevereiro. Então, 15 dias depois, a Lua fica cheia, ficou posta. O eclipse foi a 28 de Aquário. O Sol anda um pouquinho, a Lua cheia acaba sendo nesse eixo de Peixes e Virgem. Aqui para vocês darem uma olhadinha. É óbvio que eu falei que sobre esses eclipses todos aí de 2026, lá no final de 2025, onde eu falei sobre 2026 pela ótica dos eclipses. Então aqui, ó, 28:49, começando um ciclo novo, saindo dos mutáveis, indo para os fixos, mas ainda intercala, né, com o signo anterior. Então, 12 de Virgem, 12:53, o próximo eclipse, dia 3 de março. Então, mês de março, a gente vai ter um eclipse logo no começo. Lembrando que a gente está com o Mercúrio retrógrado desde o mês passado. Eu falei sobre esse Mercúrio aí no final de janeiro, já avisando que fevereiro não ia dar para fazer quase nada, porque o Mercúrio ele ia andar pelo signo de Peixes por vários graus, onde ele voltaria. Ele ficaria retrógrado. Então não adiantava muito plantar alguma coisa que depois ia ter que refazer tudo. É um eclipse lunar total. Tem mais detalhes sobre ele aqui no canal, então prestem atenção. Não é uma semana de grandes feitos, é uma semana que continua sendo dentro desse princípio de revisão, de autoconhecimento, de autoanálise, de percepção. Quem tá para viajar, inclusive avisei alguns clientes aí que estavam, eu vou viajar, sei lá, março, né? Falei, gente, evita, né?
Se dá para evitar, evita. Agora, se não der para evitar, presta atenção em documentação, segue a tua intuição, reza antes, principalmente se for voo, avião, né? Verifica tudo antes de sair de casa. É muito importante prestar o triplo de atenção, por ser eclipse e por ter um Mercúrio retrógrado. Então, a semana inteira do eclipse, principalmente esse período anterior, né, que foi final de fevereiro até esse eclipse agora de março, todo ele tá eclipsado, digamos assim. Então tá obscurecido, é uma lunação inteira que ela fica mais tensa, mais densa, com dificuldade de visibilidade e de percepção. Então aqui no dia 3 de março a gente tem a lua cheia eclipsada. A gente também tem o Mercúrio entrando no signo de Peixes. Ele está em debilidade, então tá peregrino, tá neutro. Vou deixar aqui no horário perto do meio-dia pra gente conseguir enxergar melhor aqui os planetinhas, tá? Então, dentro desse mês de março, já adianto vocês, a gente vai ter entrada da Vênus no signo de Áries, e quando ela entrar, a gente vai ser terrível, caótico, porque vai ativar essa conjunção de novo do Saturno com Netuno, e depois, quando ela for sair de Áries, ela vai passar pelo Quirón e pela Éris. Então, é muito provável que a gente tenha alguns términos de relacionamento, discussões, desentendimentos, principalmente para quem tem algo entre 24 e 25 do signo de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer. Dia 3 de março a gente tem o Plutão a 4,36, esse Plutão vai seguir viagem, então quem tem algo no começo dos signos fixos, principalmente chegando no grau 5, março vai começar a chacoalhar de uma forma bem mais intensa as mudanças e transformações e desafios. No dia 4 de março, então a Vênus já está 27,44 do signo de Peixes. Ela já está quase ficando anarética, já minguando, né, indo para o fim dessa relação do signo de Peixes, onde ela fica exaltada e vai entrar na debilidade dela, que é o signo de Áries. O Mercúrio, gente, continua retrógrado, ele vai voltar o mês de março inteiro, ele só vai ficar direto no dia 22. Então, comunicação, acordos, compras, comprar a placa de vídeo, vou comprar não sei o que lá pro computador, vou fazer um plano novo de sei lá o que. Esquece, ou você planeja, estuda e muito, 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 contando um pouco com a sorte, com sei lá o que, ou deixa para final de março, começo de abril, tá bem? Então, essa coisa toda mercurial de negociação, ela tende a ficar atrapalhada. Já presuma-se que tende a dar algum tipo de problema e prefira evitar. Foca no autoconhecimento, nos estudos, na reflexão, no aprimoramento, de você se tornar uma pessoa melhor e você fazer pequenos ajustes, reparos. Se você tem uma empresa, é o momento de revisar revisar os funcionários, pedir feedback, fazer alguma coisa mais em equipe, pegar mais leve, revisar a estratégia, planejamento, quem dá aula, revisar as formas de dar aula, revisar esse planejamento todo. Você realmente ter uma autoanálise. O Mercúrio retrógrado, o Mercúrio em Peixes, ele traz muito esse potencial, principalmente porque é uma época de Sol também em Peixes, então ele é anterior ao início do ano novo astrológico, que é no dia 22, 21, 22 de março, com a entrada do Sol no signo de Áries, que a gente tem esse potencial todo de renovação, que a gente vai ter no judaísmo Ramadã, a gente tem no catolicismo a Quaresma, que é também período de recolhimento, que coincide com essa época de trânsito do Sol no signo de Peixes. Claro, não é redondo, porque tem a ver com as lunações e com a lua cheia após a entrada do equinócio de primavera, que é a Páscoa, daí conta 40 dias antes, começa a Quaresma, né? Sempre tem essa relação com o signo de Peixes, tá? Com o Sol no signo de Peixes, anterior ali à entrada da primavera para o hemisfério norte, com o Sol no signo de Áries. E esse ano, o signo de Áries está com o Saturno e com o Netuno transitando por ali. Então, para pessoas do signo de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, do comecinho e do final. Então, entre grau 0, 1, 2, 3 do signo de Áries, para esse mês de março, e entre grau 24 e 25 de Áries, Capricórnio, Libra e Câncer, tende a estar passando por desafios de naturezas diferentes. O comecinho é um pouco mais uma cobrança, se sentindo limitado, se sentindo sem chão, sem estrutura. Para o final, entre grau 24 e 25, é um pouco mais no sentido sistêmico, repetição de padrão, algo que te magoa, um sentimento de exclusão.
Se você não sabe qual o grau do seu Sol, do seu elemento de Áries, ou de Câncer, ou de Libra, ou de Capricórnio, tem uma aula num curso meu bem baratinho, que é a Astrologia Ágil, onde eu ensino a identificar os graus do seu próprio mapa. Então dá uma conferida aqui embaixo, Astrologia Ágil. É só clicar, dá uma lida em como é que funciona, é um curso bem bacana, é um mini curso, tá? Mas é um mini curso bem objetivo mesmo. Você sai realmente já conseguindo identificar os elementos do seu mapa e não fica tão perdido na hora de começar os seus estudos, de fazer as suas interpretações. Junto desse mini curso tem o cálculo de mentalidade e de temperamento. Então é um extra. Então temos as aulas teóricas e as aulas práticas para conseguir realmente fazer uma breve interpretação do seu mapa e não ficar tão perdido na hora de olhar. Esse é um curso que eu faço a venda direta dele, então você vai falar comigo para adquirir esse curso. Ele é passado pelo Google Drive, então não tem um tempo limite de acesso, você pode ver e rever, e rever, e rever quantas vezes você quiser, não tem problema algum. E realmente ele tá bem baratinho, tá? Então dá uma olhada na descrição aqui do vídeo. Se você gosta de acompanhar esses meus trânsitos semanais e mensais, vai ficar muito melhor de acompanhar o seu próprio mapa. Óbvio, para uma análise profissional para saber o que vai acontecer com mais exatidão, é uma consulta. Também tem aqui meu contato na descrição do vídeo, eu explico como que funciona a consulta. Aí eu passo as informações todas, os períodos, de uma forma bem mais precisa. Então, continuando aqui no dia 5 de março, a Lua transita pelo signo de Libra. A gente tem ali a Vênus a 28, 29 e no dia 6 de março, então, ela entra no signo de Áries e reativa essa brincadeira toda de Netuno com Saturno. Então, a partir do dia 5 de março, a tendência é ter algum desentendimento de relacionamento, onde há uma inclinação, uma tendência de se sentir desamparado no relacionamento. Então, é importante superar esses desafios com parceria, com comunicação, uma comunicação não tão lógica, mas mais emocional, com o coração, porque o Mercúrio também não está facilitando para conversa nenhuma, né? Ele está ali, ó, sem muito sentido das coisas. Ou respira fundo, fica mais na sua, evita conflito, evita briga e reflita sempre no que você pode melhorar, tá? O que você pode melhorar. Uma coisa muito interessante que eu aprendi dentro dos estudos da visão sistêmica, dos relacionamentos, é que quando a gente está muito bem resolvido com a gente e tá procurando se melhorar, ser melhor e tá tendo uma entrega realmente íntegra no relacionamento, se a contraparte não está satisfeita e não está de acordo, não está contribuindo tanto quanto, ela naturalmente vai se afastar. Então, não é preciso que você faça algo. É natural, realmente, um afastamento. E o curso segue de uma forma muito natural. Mas, geralmente, o que acontece é uma necessidade de melhorar junto com a outra pessoa. Então, é muito bom e muito saudável quando a gente se depara com algum tipo de conflito no relacionamento, sempre se perguntar: o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso ser alguém melhor? Eu quero que o outro seja mais carinhoso, então eu vou ser mais carinhosa ainda. E eu vou fazer com que o outro transborde aquilo para que ele consiga contribuir também. E falar e comunicar de uma forma mais carinhosa e amorosa, porque com amor é possível chegar no outro. Obviamente não estou fazendo disclaimer, né? Não estou falando sobre casos de polícia. Polícia se chama polícia, tá? Estou falando de relacionamento entre dois adultos, porque somente dois adultos se relacionam. Criança não se relaciona. A criança precisa de educação, de pai e mãe e não de relacionamento. Então, se você está numa demanda de um cuidador perpétuo, de um amor incondicional, de somente dar e não receber, somente receber e não dar, se está desequilibrado, se você tem muito trauma e fica projetando esses traumas, essas carências no relacionamento, não tem relacionamento, tá? Relacionamento é para adulto, para quem quer crescer, para quem quer melhorar, para quem está disponível para se relacionar. A criança precisa de um adulto para intermediar as relações dela. Não, é meu brinquedo. Não, o brinquedo é meu. Ah, eu vi primeiro. Aí a mãe chega lá e não, ó, vamos que tal cada um brincar um pouquinho e medir a situação.
Então, entre adultos, o adulto é mediador. Seja um mediador da sua vida e dos seus relacionamentos, tá bem? Então, para o mês de março, vamos fazer esse autoexame, essa autoanálise do que a gente precisa melhorar. E, obviamente, eu ajudo com isso em consulta. Tem um hack melhor para a vida, uma forma, um código secreto para descobrir o que a gente precisa melhorar com a astrologia? Né? Então, vamos agendar consulta clicando no link aqui na descrição, aqui embaixo. É só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona. Então, continuando aqui, essa Vênus em Áries, ela fica mais egoísta, fica com instabilidade, alguns traumas vêm à tona, com o Quirón também, questões sistêmicas, questões de exclusão. Então, é uma oportunidade de fortalecimento do relacionamento, desde que você esteja preparado para realmente encontrar a base, a fundação, o que realmente une no relacionamento, que é o valor, é aquilo que você e o seu parceiro valorizam, aquilo que é essencial. Então tá na hora de encontrar isso e relembrar isso também, né? O que uniu vocês dois. Isso vai continuar, gente, o mês de março inteiro, tá? Com alguns dias mais acentuados, outros mais, outros menos. No dia 7 de março, o Urano tá 27,53, tá? Ele já tá direto, logo ele entra no signo de Gêmeos. Logo que eu digo, né? Os próximos meses aí, vamos com calma. O Mercúrio já passou de novo o Sol, tá 15,41, então tá retomando todos os assuntos que foram desenvolvidos durante o mês de fevereiro, que eu avisei que ia voltar tudo, né, gente? Espero que vocês tenham se preparado. A Lua está no signo de Escorpião, já minguante. Lembrando que é um ciclo de lunação, de lua nova, e vai ser uma quadratura lunar em Sagitário muito próximo da Lua Negra, que deu aquele rolo todo. Lembra quando o Urano estava fazendo oposição com a Lua Negra aqui? Foi bem pertinho do dia do eclipse, não sei se vocês estão lembrando disso. Então, aqui no dia 10 de março, pode ser que a gente tenha algum assunto relacionado aí ao assunto, se é que vocês me entendem, né? Então, essa quadratura de Sol com Lua e Mercúrio, junto com a Lua Negra, pode ser que traga alguma coisa. E olha só, é também o dia que o Júpiter estaciona, olha só, 15 graus e 5 minutos aqui do signo de Câncer. A gente vai ter esse grau ativo no mapa dos Estados Unidos, então pode ser que a gente veja algumas notícias jurídicas relacionadas aí a pessoinhas, né? Que eu falei que não se relacionam, né? Pode ser que tenha algum assunto aí dentro desse questionamento conturbado aí, atípico. O Júpiter fica direto no dia 12 de março. O Júpiter direto, ele facilita de novo o acontecimento, o fluxo. Realmente as coisas tendem a começar a voltar nos eixos. Não vai voltar 100%, porque a gente ainda tem um Marte não muito legal, Mercúrio não muito legal, mas para decisões grandiosas, principalmente no sentido jurídico, é muito provável que a gente encontre alguma mudança, porque o Saturno, por mais que esteja em debilidade, ele também está direto. Então, decisões grandiosas tendem a acontecer depois do dia 10 de março, e decisões assim, com um pouco mais de definição, porque aqui o Saturno, gente, ele já passou do Netuno, então por mais que seja um ciclo novo, um ciclo de instabilidade, de falta de base, então pode ser que surjam leis ruins, mas surjam, tá? Que a longo prazo pode ser que dê problema, sim, mas surjam sim, tá? Alguma coisa aconteça. Pode ser alguma outra fonte de renda para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é mestre nisso, né, gente? Tem uma sorte absurda. Encontrar ali uma fonte de algumas coisas, enfim. Então, a Lua minguando aqui no dia 12 de março. Ela faz oposição com esse Júpiter no dia 13. No dia 14, ela passa pelo Plutão, que tá 4,52 do signo de Aquário. E esse Plutão, gente, ele tá fazendo aspecto com o Saturno. Então, aqui também é muito importante de ativação para quem tem algo a 4, 5 graus do signo de Aquário. Então, tá chegando ali, né, ativando esses graus. O Netuno também vai trazer essa ativação. O Urano tá 28, tá ganhando um pouco mais de velocidade, né? Parece que tinha empacado por ali. No dia 16 de março, segunda-feira, a Lua continua no signo de Aquário, já pro final, entrando no signo de Peixes. Então, a gente tem a Lua balsâmica, que é a Lua minguante, quase Lua nova. E no dia 18 de março, quarta-feira, a gente vai ter a Lua nova
que vai ser no final de Peixes, então sempre a gente tá tendo lua nova, ciclo de lunação, no final do signo. Isso, gente, não é muito interessante quando a gente se depara ali com uma lunação, porque tem essa sensação de pressa, de ansiedade, que nada se resolve de verdade. Então, no dia 19 de março, a lua já passa para o signo de Áries, já começa a crescer. No dia 20 de março, a lua passa de Áries para o signo de Touro e vai começar a ativar um pouco mais forte esse finalzinho aqui entre grau 24, 25 e 26 dos cardinais: Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. E no dia 20 de março, a gente também vai ter o Mercúrio estacionando às 8h29. Então, finalmente, ele vai ficar direto aqui no dia 22 de março. E nesse dia 22 de março, a lua também já está em Touro, já começa a crescer e pega visibilidade nos próximos dias desse final de março. Então, fica um pouco mais favorável para uma movimentação intelectual depois do dia 22 de março, porém, a gente ainda tem o Marte que pode melhorar, a Vênus pode melhorar, né? Então, são coisas assim que a gente pode dar uma esperadinha em algumas coisas. Se você quer uma eletiva, também faço. Então, se você está querendo lançar alguma coisa, abrir uma empresa, ou dependendo do assunto, seja interessante fazer uma eletiva. Para viagens, eu sempre recomendo, principalmente viagens longas, internacionais, sempre recomendo fazer uma eletiva para escolher a melhor data, para não ter algum tipo de conflito ali, nesse sentido, da sua própria integridade física também, né? Além de fazer um bom proveito. Imagina, você vai e esquece documento e dá problema ali com ter que resolvendo burocracia, né? Não consegue aproveitar nada. E então, a partir do dia 20 de março, também se aproxima essa questão da Vênus se aproximando de Áries e de Quirón. Então, de novo, uma cutucada nas questões de relacionamento e valores. O Sol, gente, já entrou em Áries, então ele também passou pelo Netuno, passou pelo Saturno, essa conjunção que eles fizeram, trazendo ali uma predisposição a um sentimento de dificuldade na identidade, tá? Principalmente para quem tem algo ali nesse comecinho dos signos cardinais. E a recomendação é a mesma: assista ao vídeo que eu fiz no ano retrasado sobre Saturno e Netuno em Áries, a entrada dos dois no signo de Áries, a conjunção, comece a se preparar já. Então, esse vídeo e o outro que eu fiz também traz bastante explicações sobre essa questão e algumas recomendações, né? Procurar ali um objetivo, uma religião, um estudo, alguma coisa. E nesse final de março a gente também vai ter o Plutão chegando a 5 graus do signo de Aquário, que também é interessante, é uma movimentação, né? Ele não passou tão longe assim nas últimas décadas, né? Dia 25 de março a Lua já está bem visível, bem crescente, inclusive é a quadratura da Lua. Então, mudança de Lua. Aqui a tendência já é trazer ter uma diminuição, é muito provável ter uma diminuição no fluxo de chuva, tá? Pela astrologia. Gente, ainda não é legal fazer compras com Mercúrio em Peixes. Então, mano, o Mercúrio tá direto, vamos fazer grandes compras, reparos, parte elétrica, viagens, vamos fazer tudo do Mercúrio. Ainda não tá legal, ele tá passando por pontos onde foram eclipsados, ainda foi a lunação do eclipse, então uma série de coisas assim que eu não acho muito interessante. Fora a própria mudança de um panorama geral do Plutão em Aquário com o Urano que vai entrar em Gêmeos. Então isso para mudanças tecnológicas é muito grande. Então compras principalmente relacionadas a tecnologias, a minha recomendação é esperar mais uns 2 anos para ter uma estabilidade e uma regulação nos preços, porque até lá, gente, vai subir muito. Já tá caro, tendência a ficar mais caro, comprar errado, ficar obsoleto, ficar incompatível. Comprei um negócio aqui muito bom, top de linha. 2 meses depois lança outro e esse não cabe mais naquilo que você estava querendo usar, entendeu? Vai acontecer muito isso, é muito provável que isso continue acontecendo, então presta bastante atenção. Dia 26 de março, a Vênus chega a 25, então chega até Áries e chega até Quirón. A Lua entra no signo de Leão, tá crescendo, tá visível, trazendo mais energia, empolgação e energia também. E a gente fecha o mês de março com a entrada da Vênus no signo de Touro, aqui no dia entre 30 e 31 de março. É uma dignidade para Vênus, é muito bom, favorece o relacionamento que estava parecendo que era horroroso, aí você vê que não é tão ruim assim, sabe? Então dá uma esperadinha que final de março, começo de abril dá uma melhorada.
melhor ainda quando você descobre que você precisa melhorar e não termina um relacionamento à toa. A lua cheia ocorre então já em meados de abril. E em abril, gente, pode ser que melhore ainda mais, porque a gente vai ter o Marte em Áries, também é um domicílio. Aí sim, ó, a partir do dia 10 de abril, mais energia, mais facilidade de realmente colocar as coisas em prática. O Mercúrio já vai estar numa região de peixes um pouco melhor, ali no grau 23, mas para lançamentos é melhor até esperar mais um pouco. O Mercúrio vai entrar em Áries só no dia 15 e a Lua começa a ficar visível já com o Sol em Touro, mas pelo menos o Mercúrio não tá tão complicado assim, né? Nem em debilidade, nem se aproximando do Netuno e do Saturno. Mas óbvio, isso também depende do seu próprio mapa, das suas próprias questões. Lá para dia 20 de abril de novo, ó, Vênus com Urano e oposição com a Lua Negra. Então, de novo, a gente vai ter aquele episódio se repetindo. Enfim, gente, para abril a gente tem outra análise, um outro vídeo falando sobre esses assuntos, repetindo para vocês compreenderem e focarem aqui. Para consultas, astrologia ágil, cursos, aulas, meu contato e mais informações estão aqui na descrição do vídeo, só dar uma olhadinha. No mês de março, a gente vai começar tendo um eclipse, o Mercúrio fica retrógrado até o dia 22 de março, a Vênus vai estar cutucando os relacionamentos num sentido de briga, intriga, discussão, desordem e discórdia. Observe seu padrão familiar e seu padrão de relacionamento e de comportamento e veja o que você pode fazer para sair dessa repetição de padrão, o que você pode fazer para melhorar, em vez de culpar o outro e ficar pulando de galho em galho. Obviamente, questão de jurídica se chama a autoridade, tá? Não tô falando para ninguém ficar aguentando situações assim extremas, óbvio. É relacionamento entre adultos. Provavelmente a gente tenha também notícias de leis, notícias de novas leis, coisas jurídicas, aprovações de medidas. É muito favorável também para os Estados Unidos. A gente pode ver uma ascensão dos Estados Unidos, principalmente com esse Júpiter aí direto, né, em graus onde é favorável para o próprio país norte-americano. E é isso, pessoal. Deixem sugestões de temas e vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Para ser membro e receber adiantado os vídeos, é só se inscrever aqui embaixo. Além de vídeos semanais sobre o céu da semana e o céu do mês, uma vez por mês, também tem outros temas, outros vídeos, e tem alguns vídeos que também são exclusivos mesmo, que não vem a público de jeito nenhum, que são só para membros. Então dá uma olhadinha aqui em algum lugar para mais informações. Aceito sugestões de temas, vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Para me ajudar no engajamento, é só ir para o vídeo, comentar, qualquer figurinha já ajuda, compartilhar, ativar as notificações. Tenham um excelente mês de março. Lembre-se também da questão das chuvas, então ative as notificações da Defesa Civil, prestem atenção na região de vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.